Deus te abençoe. Estamos aqui mais um dia para continuar esse caminho. A gente está num cenário diferente, né? Esqueci meus óculos, mas o propósito vai ser cumprido, tá bom? O objetivo vai ser entregue, concluído. E querendo Deus, nós iremos, se Deus quiser, ter uma estrutura melhor para entregar tudo que nós carregamos com excelência para você, tá? Com microfone de qualidade, com vídeo de excelência, né? Um cenário interessante para que você possa ter o prazer de sentar aqui e aprender, tá bom? Hoje nós iremos continuar o nosso texto de Provérbios. Eu imagino que, não sei para vocês, mas todas as vezes que eu li Provérbios, eu tive uma perspectiva diferente. Eu simplesmente aprendi coisas novas, consegui todo ano, eu leio Provérbios, né? Só que em alguma parte do ano, não especificamente em janeiro. Esse ano especificamente nós decidimos escolher o mês de janeiro e está sendo surpreendente, tá bom? Hoje eu tava saindo do condomínio e aí o porteiro chegou e falou assim: aqui, eu tô gostando do vídeo. Aí eu olhei assim, eu falei: que vídeo? Aí ele falou assim: o vídeo que o senhor tá postando lá no YouTube, eu tô acompanhando. Então, assim, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o alimento, ele só alimenta quem tem fome. E a sua fome só vai ser saciada de acordo com aquilo que você busca. Então, se você tiver fome da palavra de Deus, a sua fome será saciada, você será desenvolvido, entende? E desconstruído. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que quando Deus chama Jeremias lá no... Se você ler o capítulo 1 de Jeremias, Deus ele chama Jeremias. A partir aí do versículo 4, né? E o Senhor ele diz para Jeremias assim: olha, e eu te chamei para arrancar, derrubar e arruinar. E aí depois o texto continua: depois para edificar e construir. Então, o que a gente aprende nesse texto? Nesse texto a gente aprende que o chamamento de Deus para conosco não é primeiro para construir, é primeiro para desconstruir, derrubar tudo aquilo que Deus não mandou construir. Entende? Então vamos lá. Hoje nós estamos em Provérbios 19, tá? Vamos ler o texto. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo de lábios perversos. Tá? Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo de lábios perversos. Você entende que talvez os textos de Provérbios, ele vai bater tanto no tolo, no ímpio, no ímpio, no ímpio. Sabedoria, retidão, justiça, retidão, sabedoria, ímpio, tolo, consequências, lábios impuros. Você entende que é pedagógico? Ele vai batendo sempre nas mesmas coisas. Para quê? Para isso se construir dentro de nós uma consciência para ficar impressa na nossa identidade. Não é bom ter anseio sem conhecimento. Lembra que a gente falou no texto anterior, no número 18, que muitos têm sonhos, mas não se preparam para vivê-los. E aí, quando a oportunidade chega, eles estão despreparados. Então, assim, não é bom ter anseio sem conhecimento.
Você tem anseio de servir no corpo de Cristo, por exemplo? Eu tenho um chamado para ser pastor, eu tenho um chamado para ser especificamente missionário, plantador de igreja, eu tenho um chamado na área de profético, intercessão profética, movimentação profética. Entendi. E você tem investido conhecimento nessa área? É o que o texto está dizendo. Não é bom você ter anseio sem conhecimento, sem investir conhecimento nisso. Muito menos ser precipitado e perder o caminho. Ou seja, eu já vi muitas pessoas que tinham muitas expectativas com várias coisas da vida. Seja, por exemplo, não sei se você já viu alguém que tinha, talvez por pressão da família, por uma pressão sociológica dentro do seu ecossistema, não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer. Aí a pessoa vai lá e forma em direito. Ela passa 5 anos da vida dela investindo em direito. Quando termina, ela recebe o diploma, tudo direitinho, mas aí ela descobre que não é aquilo que ela gostaria. Por quê? Porque quando você pensa em direito, você pensa assim, não, eu não gosto de injustiça. Correto? Não, eu quero fazer justiça para as pessoas, etc. Só que aí quando você vai aprender a Constituição, a legislação, o Código Civil, o Código Penal, e são vários códigos, desde os trabalhistas ao do consumidor, você percebe que a justiça que você achava que ia estudar no direito não é justiça. Porque a justiça que a gente imagina para se estudar direito é uma justiça moral. Correto? E a justiça do direito, da Constituição, ela não tem justiça moral. Ela tem uma justiça constitucional. Então, toda justiça é baseada na Constituição. Então, dentro da Constituição, existem várias brechas, que é onde que existe manobras processuais, estratégias processuais, para se ganhar literalmente o processo. Então, quando você percebe que é mais um jogo de xadrez, o direito, você fala, meu Deus do céu, é sério isso? Entende? Então, se essa pessoa ela tivesse estudado um pouquinho de como que era, ela ia e eu falo, peraí, então, o que eu busco, o direito não vai me entregar. Entende? É porque, não, eu quero fazer justiça. Entendi, mas a justiça constitucional não é a justiça que você pensa. Tá? Então por isso que é importante. E aí a pessoa se precipita na emoção de ir. Antes de fazer um curso, verifica quais são as matérias do curso, a duração desse curso, quais são os desafios das matérias, né? Qual que vai ser o exercício mesmo na prática depois que você tiver a formação concluída. Qual que é o desafio do mercado de trabalho nessa área que você está buscando se formar. Você conhece alguém que se formou nessa área e está atuando? Como que funciona? É difícil ou não é? Entende? Porque às vezes você acha tão bonito, não, porque eu vou fazer, e aí você não calcula o desafio do processo, e aí quando você chega diante do processo, você se frustra, e aí você se perde no caminho. Por isso que é importante, o texto está dizendo, não é bom ter anseio sem conhecimento. Muito menos ser precipitado e se perder no caminho. É a insensatez do homem que distorce o seu caminho. Olha isso. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Compreende isso? Ou seja, é a insensatez do homem que distorce o seu caminho. Ou seja, existem pessoas que vivem uma vida que é literalmente contrária do propósito da vontade de Deus.
e começa as coisas a dar errado. Por quê? Porque comportamentos errados, crenças erradas, motivações erradas. O que acontece? Dá errado. No que dá errado, o que se gera no coração? Ira contra o Senhor. E é por isso que existem hoje muitas pessoas com ira da obra de Deus, de líderes, de pastores. E eu sei que existe vários fatores, entende? Mas o objetivo do versículo aqui, do verso, ele está dizendo o seguinte: é insensatez se distorcer seus próprios caminhos, e quando as coisas dão errado, o coração se ira contra o Senhor. Então, quando você vê uma pessoa que a culpa sempre é do Estado, é do governo, é do líder, é das pessoas, é de terceiros, é de quarto, quinto, sexto, sétimo, nunca, o que eu errei? Onde eu preciso melhorar? Né? Onde eu preciso corrigir? A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. O que o texto está dizendo aqui? A riqueza traz muitos amigos. Só que esses amigos vêm por qual motivação? Nós já tratamos aqui que você precisa ter alianças com pessoas que celebram você e não aquilo que você faz. Porque as pessoas que celebram só o que você faz, quando você deixar de fazer, elas vão deixar de celebrar. Por quê? Porque eles te celebram por aquilo que você tem para entregar, para dar, para servir. E não por aquilo que você é. E tudo aquilo que você faz passa. Agora, o que você é, literalmente continua. Entende? Então tem pessoas que só se aproximam de você quando quer ter algo em troca. Entende? Quando percebe que não vai ter aquilo, o que faz? Literalmente abandona. Mas até o amigo do pobre o abandona. Porque o que está dizendo aqui? Esse amigo, ele não está dizendo de um amigo de verdade. Ele está falando de alguém que se dizia amigo. Compreende? Por quê? Porque há amigo mais chegado do que irmão, certo? Ok. Esse amigo abandona por causa de umas circunstâncias, por causa que está passando por uma fase difícil. Sabe o que eu descobri? É que as amizades verdadeiras, as alianças de verdade, nos momentos mais difíceis, elas se fortalecem. No momento de mais pressão, de mais dificuldade, é os momentos que esses amigos mais geram memórias eternas em questão de proteção. Por isso que é importante você ter uma consciência de unidade. Satanás, ele trabalha para você não estar em unidade. Tem tudo aquilo que te tira do corpo de Cristo, tudo aquilo que te tira de uma unidade, da sua família, do seu esposo, do corpo de Cristo, do ministério, é Satanás, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que o braço saia do corpo para viver independente. Não. Entende? Então, olha, a unidade, ela protege, porém o isolamento expõe. Uma pessoa que se isola, ela se expõe. Agora, aquela que está em unidade, ela se protege. Compreende isso? Então, é nos dias maus que as alianças verdadeiras são fortalecidas. Entende? Então, assim, não, mas eu fui abandonado, eu fui abandonada, etc. Entendi. Você foi abandonado mesmo ou você que deixou de se aproximar? Você tem que fazer essa avaliação. Porque existe abandono? Existe. Mas também existe pessoas que se isolam. De quem que você faz parte? Daquelas pessoas que estão em busca de unidade para se proteger, ok? Porque o seu corpo, deixa eu te falar, o seu corpo é o exemplo de como você tem que viver sua vida de relacionamento. Entende? O seu dedo midinho, ele é tão importante quanto os seus olhos.
Porque eles estão trabalhando em unidade. O que é em unidade? Todos trabalham de formas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Só que eles estão juntos. Tudo que o olho vê, o braço está conectado, a boca está conectada. Aí não faz sentido. O corpo de Cristo está se movimentando e existe lá um pé separado do corpo batendo lá longe. Não tem vida, não tem propósito. Pelo contrário, vai morrer. Então é muito interessante você entender isso sobre amizades. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais o evitarão os seus inimigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Essa aqui está mostrando que é uma fase difícil de um pobre. E aqui, dentro desse contexto, ele está falando dentro de um ambiente literalmente de pobreza. Ele está dizendo, olha, deixa eu te falar, esse pobre aqui, ele é desprezado por todo mundo. Por quê? Porque ninguém quer alguém pobre. Ninguém quer alguém pobre. Só que o evangelho é diferente. Hoje em dia é a mesma coisa. Se a pessoa não tem resultado, se a pessoa ela não tem algo material, algo interessante que sirva as pessoas, querido, deixa eu te dizer, as pessoas nem chegam perto. Sabe aquela pessoa improvável que ninguém liga para ela? Ela é desprezada pela sociedade. E aí, o que as redes sociais ensinam? Não, porque você tem que focar em gente grande, você tem que ter pessoas grandes. Não, ok, eu entendo em um formato de modelagem, de desenvolvimento, de aprendizagem, você ter referências é muito importante. Pessoas maiores do que você, que chegaram onde você precisa estar e você quer chegar. Só que você, como membro do corpo de Cristo para servir o reino de Deus, você não pode desprezar o pobre. Você não pode desprezar aquele que não tem nada para oferecer. Só para você entender o contexto. Eu sirvo pessoas de cuidar de todas as formas que você pode imaginar. E eu sou pastor de um ministério e essa pessoa congrega em outro ministério e ela dizima no ministério dela e oferta no ministério onde congrega. Você acha que em algum momento eu uso de articulação, de manipulação para dizer, olha, você tem que fazer isso, 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 aquilo? Não, porque o meu objetivo não é fazer para ter, não é fazer para receber. Meu objetivo é servir o corpo de Cristo. Entende? Então, muitas das vezes, mesmo eu dando o que era para aquela pessoa receber onde ela está plantada, entende? E talvez, não, mas deveria ser assim, ossado. Não, não cabe a mim essa avaliação. Cabe a mim só servir o corpo de Cristo. Isso é uma visão de reino de Deus. Entende? Agora, a religião não. A religião ela quer servir pessoas. Por exemplo, se você chegar com uma dor, um desafio ministerial, dependendo do ministério, o ministério vai falar, olha, primeiro passo que você tem que fazer é congregar com a gente. Para a gente começar a conversar. Entende? Essas pessoas que eu acompanho, eu nunca sequer convidei para ir no culto. Sabe por quê? Porque o meu objetivo é servir. Eu sei a minha consciência e a minha responsabilidade no corpo de Cristo. Compreende isso? Então não despreze o pobre. Não é porque ele não está te dando um recurso financeiro ou não está te dando nenhum presente, nem honra. Nem honra. Não despreze. Não despreze. Entende?
que você ser participante do corpo de Cristo? É você servir a pessoa quando ela precisa. É quando você tem motivos para expor a pessoa, envergonhar, até acabar com alguns relacionamentos e até casamentos. Sabe o que você faz? Você só intercede. Você media. Você não expõe, você trata. Por quê? Porque não é emocional. O reino de Deus não é emocional. Não é você tratar por aquilo que você sente. Entende? Hoje a vida é assim. E as pessoas estão achando que tá tudo bem. Só que não há nada, querido, que você faça para o corpo de Cristo que o reino de Deus fique te devendo. Nada. Então não despreze o pobre. Aqui o texto está dizendo que o pobre é desprezado. Por quê? Porque não tem nada. Mas deixa eu te explicar. Jesus, ele só focou nas pessoas que não tinham nada para oferecer para ele, mas tinham uma vida. Entende? Então, não despreze, não avalie as pessoas por aquilo que elas têm para te dar, para te servir. Não entre com essa perspectiva, não entre com essa expectativa no reino de Deus. Sabe o que é servir o reino de Deus? É você servir, ser desonrado, ser abandonado, ser esquecido, ser traído, ser caluniado. É sobre isso. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque não tem a ver com as pessoas, tem a ver com quem te chamou. Você sabe. É por isso que eu falei, né? Tudo existe dor. Existe dor do isolamento e existe a dor de você viver no corpo de Cristo. Só que tem um objetivo. Aquele que vive com propósito no reino de Deus, amigo, todas essas cicatrizes, amigo, elas serão recompensadas. E é aqui na terra ainda. A Bíblia vai dizer que é na terra. Então tem uma visão de reino. O que é visão de reino? Uma visão de coletividade. Entende? Não é uma visão individualista. Não, é porque tem que ser só no meu ministério, é só a minha instituição. Não. O reino de Deus é um corpo, uma cidade, um país e as nações. Essa é a visão do reino de Deus. Um líder, uma mulher de Deus, um homem que tem compromisso com o reino de Deus, a visão dele é cidade, estado, país e nações. Mais nada. Não fica focado em... Não, porque era minha igreja... Eu conheço gente, amigo, que era bênção quando tinha um cargo. Depois que perde o cargo, morre. Entende? Então, não se mova por status. Se mova por propósito. Amém? O texto continua. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Olha isso. Quem retém o entendimento prospera. Deixa eu te falar, sabedoria é um processo de nutrição. É a mesma coisa de você se preocupar em beber água todos os dias, de você se alimentar todos os dias, a si mesmo e a sua mente. Entende? Nossa, hoje eu nem almocei, esqueci. Então, se você não tem compromisso nem com a sua nutrição, com a sua saúde física, você acredita que você vai se preocupar com a sua saúde mental, emocional, espiritual, ministerial? Porque tudo é um efeito dominó. Então, deixa eu te falar. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Agora, e quem despreza a sabedoria? Se odeia. Se odeia. Porque as consequências são catastróficas. É questão de tempo. A testemunha falsa não ficará impune. E aquele que profere mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo.
Quanto pior é o servo dominar príncipes. Olha que interessante esse texto. Não fica bem o tolo viver no luxo. O que significa isso? O que é o tolo viver no luxo? É o tolo viver uma vida que ele não tem entendimento para viver. Compreende? Você conhece alguém que vive nas redes sociais para ostentar mansões, suas joias, sabe? Isso eu tenho certeza que você vê. E eu já falei isso em outro vídeo. Se não for intencional dentro da área profissional da pessoa, é tolice. É tolice. Só para você ter noção. Eu amo relógio, sabe? Assim, duas coisas que eu amo é relógios e livros. Assim, tenho uma paixão muito grande. E eu sempre gostei de um modelo que são originais, porém fazem em homenagem a grandes marcas, grandes relojoarias. E sabe o que você mais vê nas redes sociais? Pessoas que ostentam relógios falsificados, ostentam bolsas de marcas falsificadas, para mostrar para as pessoas que tem uma vida que não tem. Isso é o tolo no luxo. Se é o relógio de R$ 200, R$ 90, mas que seja original, que seja real. Entende? Você pode tomar café num copo muito simples, mas que ele seja real. É simples, mas é real. Tá? Quanto pior é o servo dominar os príncipes. Ou seja, um príncipe que não tem uma mentalidade de governo. E aí, esse verso aqui, essa parte B desse texto, me lembra um outro texto que está em Gálatas, que Paulo vai falar assim: de que adianta. Como que é o nome do texto? Vou tentar lembrar aqui. O texto é. Eu esqueci. Eu sei que de que adianta o escravo ter. Eu esqueci do texto. Mesmo que seja senhor de tudo. Eu esqueci do texto, vou deixar aqui mais para baixo depois. Que a última parte que eu lembrei do texto é. Lembrei. Se o herdeiro for menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja senhor de tudo. Ou seja, se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo. Por quê? Mesmo que seja senhor de tudo. Porque não tem uma maturidade, uma mentalidade de governo. Então, se o herdeiro for menino, de nada disso. Para que serve? Um menino numa posição de governo. Alguém que tem uma mentalidade de escravo numa posição de governo. Não faz sentido. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Olha isso. Lembra que a gente falou nos outros vídeos anteriores? O que é sabedoria? É você ser inofendível. Sabe aquela gente vítima? Sempre é vítima, sempre está se ofendendo. Porque falou isso? Porque falou aquilo. Tá, mas eu falei isso, você entendeu o quê? Eu entendi isso. Tá, mas eu falei você entendeu Z? Por que você entendeu Z? Mas é porque você falou. Ou seja, é um espírito de vitimismo, é um espírito de ofensa. E aí o que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, que a sua glória é ignorar a ofensa. Quem tem sabedoria ignora, é inofendível.
Agora, o que te ofende? O que te faz uma pessoa falar A e você entender B? E aí você interpreta de acordo com a sua alma. Você interpreta de acordo com aquilo que as suas emoções estão governando. É muita coisa. E é só tóxico, porque se fosse sabedoria, direcionaria para a solução, para algo positivo. Entende? Não para algo negativo. Porque imagina só, alguém fala A, você não tira proveito do A. Você só foca naquilo que pode ser. Não, porque falou isso, porque disso, porque disso. Expulsa, na verdade, esses espíritos. Não sai no nome de Jesus. Né? São problemas almáticos. São problemas até psicológicos. E graves. Só que a sabedoria, ela combate esse nível de mentalidade. Você se torna inofendível. Entende? Mas é o quê? É isso mesmo. Cada um dá o que carrega. Tá tudo certo. Não, quando você discerne o nível da maturidade, o nível do tamanho da pessoa emocionalmente, se a pessoa for um nenenzinho emocionalmente, você vai tratar aquela pessoa como um nenenzinho, um bebezinho. Aprenda isso. Espiritualmente, ministerialmente, se você descobre que aquela pessoa é bebezinho, trate ela como bebezinho. E o que bebê faz? Entende? Bebê faz pirraça, bebê faz caca. Entende? Bebê mente. Bebê quer, mas depois já não quer. Entende? Entende? Então, assim, aprenda. Peça essa sabedoria ao Espírito Santo. Que o seu nível de inteligência e estrutura emocional vai te fortalecer para lidar com os problemas naturais da vida. Porque aqui é um treinamento para você lidar com os problemas da vida. E que acontecem e são naturais. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Olha esse texto. Nós falamos aqui a respeito de uma mulher sábia, né? Então está dizendo o seguinte, ó, o filho tolo é a ruína do seu pai, é a vergonha de sua mãe, é a angústia da sua mãe, é a amargura da sua mãe. Isso são alguns textos que eu estou lembrando que Provérbios já disse, e provavelmente você vai lembrar. Agora, a esposa briguenta é como uma goteira constante. Como que você é como esposa? Você é aquela que tudo que pensa, fala, reclama de tudo. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu tô cansada. Ai, eu tô com dor nas costas. Ai, que eu não sei o quê. Ai, troca. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Quando você fala, o seu corpo reage ao que você fala. Então, se você viver o dia inteiro só reclamando, só buscando problema, e aí você fala, eu não aguento mais, tudo nessa casa sou eu, tudo sou eu, ninguém consegue fazer nada, ninguém sabe onde que tá nada, tudo que sou eu. Sim! Deus te deu uma capacidade de administrar seu lar. Você só precisa ter maturidade para lidar com isso. Entende? E talvez, se você é muito reclamona, você reclama de muitas coisas, é porque talvez você não tem motivos para agradecer. Então aprenda a desfrutar, observar, a pensar o que de bom você tem e o que de bom o outro tem. Porque deixa eu te falar, não procure defeitos nas pessoas. Você vai encontrar. Quem procura acha, meu filho. Procura não, tu vai achar. Porque todas as pessoas carregam um defeito de fabricação. Seja cultural, seja de fábrica, não importa. Principalmente no relacionamento.
principalmente no casamento. Qual que é a chave principal de um casamento? Se chama uma coisa: comunicação. No reino de Deus, comunicação. Se você só comunica derrota, você vai viver o quê? Se você só pensa coisas negativas das pessoas, só problema, você acha que vai nascer o que no seu espírito? Fruto de paz? Fruto de expectativa? Fruto de sonhos? Sede de ler a palavra? Sede de buscar a Jesus? É óbvio que não. Vai ser só sentimentos naturais da terra. E aí você vai ser tragado, você vai ser tragada pelos ímpios da terra, pelos perdidos da terra. E você será mais um como eles. Por quê? O tolo e o ímpio, eles reclamam, eles são ingratos, eles se aproximam das pessoas por interesse. Nada tá bom. Ou seja, tá tudo perfeito. O café tá perfeito, o pão tá perfeito, sabe? Só que o ovo queimou demais ou ficou sem sal. Ai, pelo amor de Deus, olha esse ovo sem sal. Aquilo que te falta, aquilo que falta, você consegue resolver? Resolva. Porque homens e mulheres de sabedoria resolvem problemas. Perguntam quando tem dúvida. Não tiram interpretações sem antes de perguntar e ter certeza. Tolo, imaturo, bebê, crianças emocionais que tiram interpretações e fazem da verdade que criam nas suas cabeças convicções para caminhar. Então, se você está aqui aprendendo, você precisa entender o seguinte: peraí, meu relacionamento, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu digo. Tá errado. Não é tudo que você pensa você diz, não, meu filho. Em nome de Jesus. Aquela pessoa que você decidiu viver, primeiro, você tem uma aliança? Porque onde existe amor, existe exposição. Onde existe aliança, existe exposição. A pessoa que você tá colocou uma aliança. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Casamento é algo espiritual. Sabia que é algo espiritual? Como? Vou te explicar. Primeiro vou começar do espiritual. Quando você se converte, o que que acontece? Você nasce de novo. Certo? Você se torna o quê? Filho de Deus. Tudo bem? Tudo. Nasceu de novo, se tornou filho de Deus. Beleza. Foi gerado, ok. Aí você nasceu no mundo biológico, você saiu do ventre da sua mãe. O que que acontece quando você nasceu? A paternidade precisa assinar. O pai e a mãe são pessoas autorizadas legalmente sobre você, certo? Certo. Juridicamente, você é submisso àquilo. Ok? Ok. Aí você tem uma identidade. Essa identidade mostra a sua origem. Certo? Certo. Tá aqui. Esse é meu pai, esse é minha mãe. Não tem o nome da avó, é pai e mãe. Ok? Certo. Certo. E aí você casa. O seu sobrenome veio de quem? Dos seus pais. Certo? Toda aliança tem uma impressão de sobrenome sobre a sua identidade. Se a sua identidade não tem o sobrenome da aliança que você fez, da pessoa que você fez aliança, então você precisa consertar essa aliança. Porque isso é uma legalidade no mundo espiritual. E aí, se Jesus volta hoje, eu vou para onde? Pro céu? Não, eu não vou pro céu, eu vou pro inferno. E por que eu vou pro inferno? Porque eu não tenho uma aliança. Eu não tenho uma identidade no meu casamento.
Estou te falando de princípios bíblicos. Não é interpretações humanas, é o que a Bíblia diz. Entende? Quando Eva foi tirada de Adão, a identidade de Eva estava em Adão. Quando você casa, você faz uma aliança. Você está literalmente ganhando uma nova identidade. Você está criando uma plataforma para uma próxima geração. Nessa aliança te gerou filhos? Olha a importância. Aí esse filho tem o sobrenome de quem? Do pai? Da mãe? Tem. Entendi, mas por que você não tem o sobrenome dessa aliança que você decidiu se unir como esposo e como esposa? Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas em tantas picuinhas pequenas e esquecem elefantes grandãos que estão sentados na sala. São legalidades imensas no mundo espiritual que o Senhor ele quer que você alinhe, ajuste, para que você possa desenvolver sua vida em Deus. Existem coisas paradas na sua vida porque você precisa desenvolver isso. Amém? Então não seja briguenta, seja sábia, seja aquela que edifica. Seja aquela que não julga. Ah, porque eu pensei isso. Não, você não tem que falar o que você pensa. Você tem que fazer perguntas. Se você pensou, pergunte de acordo com o que você pensou. Faça pergunta, aprenda a perguntar e não a fazer insinuação ou fazer joguinhos para jogar piadinha, jogar coisas na cara. Isso é para gente tolo. Porque dentro de um relacionamento, se você não consegue sentar na frente do outro, olhar dentro do olho e expressar o que você pensa com respeito, o que você sente com respeito e o que você acha com respeito, é porque Jesus precisa entrar nesse relacionamento, nesse casamento, nessa família. Nossa, pastor, doeu. É isso mesmo. Mas não é para você correr da dor, é para você falar: peraí, Senhor, o que eu preciso melhorar? Eu quero ajustar, eu quero resolver. Você é um solucionador, você é uma solucionadora de problema. Você não é uma alimentadora de problema, você não se nutre de problema. Quem se nutre de problemas e pensamentos sem sentido, a partir das interpretações das suas almas, é o tolo. Vamos continuar o texto? Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Olha, então você está buscando aqui, sentada aqui, buscando conhecimento, sabedoria. Então, quando você busca aqui, dentro do seu quarto, no seu momento com intimidade com o Senhor, e você dizer: Espírito Santo, me dá sabedoria, eu quero te conhecer mais, para que isso possa se desenvolver em mim. Olha o que o texto está dizendo. Que você vai se tornar alguém que Deus entrega. Você vai se tornar o favor de Deus para o seu marido, para o seu esposo. A preguiça leva o sono profundo e o indolente passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Conhece alguém que está desprezando os caminhos aí? Está desprezando? Coisas que são elementares. Gente que desprezaram seu chamado, desprezaram sua fé, desprezaram seus ministérios, desprezaram suas famílias, desprezaram pessoas de aliança. Conhece? Morrerá. E é em vários sentidos, tá? Espiritualmente, emocionalmente, na família, financeiramente, grandes crises podem vir. Olha, é só daí para ribanceira abaixo. Por isso que é importante estar aqui, ó, seguro na palavra do Senhor. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor,
e ele o recompensará. Lembra que a gente falou nisso num texto atrás? Que dentro de uma sociedade ímpia, o pobre é desprezado. O pobre olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e ninguém atende ele, ninguém está nem ligando para ele. Agora o texto está dizendo: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Esse é o seu objetivo, esse é o seu propósito, esse é o meu propósito. Às vezes você não tem condição de ofertar com um valor, mas você pode dar um prato de comida, você pode dar 1 quilo de alimento. Eu não preciso ninguém te falar nada. Entende? Alguém tem que falar para a macieira para ela dar maçã? Alguém precisa chegar no pé de jaca e falar: olha, você tem que dar jaca. Não, é natural, flui. Ela serve, ela entrega. É natural. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Mas não deseje causar a morte dele. Olha isso. Você conhece alguém que deseja a morte do filho? Às vezes, nem com o coração, mas só na mente, ou nas palavras, no momento da ira. Conhece? Você é não sei o quê, você é igual fulano de tal, você vai não sei o quê. Deixa eu te falar, você que é mãe, você tem autoridade sobre seus filhos espiritualmente. Uma mãe, ela pode ser mãe de santa. Mãe de santa. Que se ela dobrar o joelho e orar como mãe em posicionamento de mãe, Deus ouve. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade para a mãe e essa autoridade para o pai. Independente de convicções de fé. Deus ouve a oração de um pai, de uma mãe, direcionada para seus filhos. É por isso que você não pode amaldiçoar, você tem que abençoar. O homem irascível precisa do castigo. Poupe-o e você terá que fazê-lo de novo. Aquelas pessoas irritadíssimas, aquelas pessoas que são nervosas, as pessoas que são cheias da razão, as pessoas que acham que elas sabem de tudo e, sabe, prever tudo. Poupe, não gaste energia. Por quê? Porque o coração está fechado. Deus está dizendo. Por quê? Porque se você... Aqui o texto está dizendo o seguinte, que esse perfil de pessoas, mesmo precisando do castigo, está dizendo para o sábio, poupe, não castigue. Não pague com a mesma moeda. Entende? Porém, poupe. Por quê? Porque se você pagar com castigo o que aquela pessoa está fazendo, você sempre vai ter que ficar pagando do mesmo castigo. No mesmo castigo não vai resolver nada. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Ao caminho, ao processo, ao método, ouça conselhos. Quem ouve conselho é porque pergunta. Busca conselho. Você busca conselho? Ou você vive como se você fosse sozinho no mundo? Ah, não precisa de ninguém, não. É eu e Deus. Não é o filho. Você está servindo é o diabo, você não está servindo o Senhor. Agora, se você tem um compromisso com o coração de Cristo, sabe o que você vai fazer quando você tem um problema? Você vai buscar em pessoas que você confia para te direcionar.
Agora, quando vem o sentimento de independência, de individualidade, não, é porque eu oro. Não, é porque eu não preciso de líder. Eu não preciso de pastor. Precisa não? Precisa não? Acha um texto bíblico e me prove que você não precisa de um pastor. Porque quem pôs os pastores na igreja? O texto bíblico foi Deus. Então, o que isso significa? O que esse texto está dizendo? Se você não busca conselhos, é porque você acha que não precisa de conselho. Então, se você acha que você não precisa de conselho, é porque você está tudo certo. Você está equiparando qual que é o resultado do futuro desse perfil, desse comportamento. Frustração, doenças, seja no corpo, seja na alma, seja na mente. Tem um caso de um irmão, ele era um presbítero, e ele tinha problema com o seu pai desde a sua infância, e ele resistia muito à liderança da igreja. Muito, 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 muito. E aí ele passava por umas dificuldades e o pessoal falava assim, procura o pastor, conversa com o pastor. Eu falei, eu não preciso do pastor, não. Para que eu preciso do pastor? O que ele tem, eu também tenho. O mesmo Deus que ele serve, eu também sirvo. O mesmo Deus que ele ora, eu também oro. E aí ele começou a alimentar esse sentimento. Esse rapaz, ele pegou uma infecção em alguma parte do seu órgão interno, do seu corpo. E o pastor foi até lá para orar por ele. E aí ele pediu perdão para o pastor e disse, pastor, eu quero te pedir perdão. Porque eu não obedeci. Eu não reconheci a autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu achei que a mesma autoridade que o senhor tinha, eu também tinha. Só que eu descobri que o Senhor é o anjo da igreja. Nas cartas do Apocalipse, as cartas são direcionadas a quem? Aos pastores. E quem são os pastores que são tratados no Apocalipse? Ao anjo da igreja. Então essas são algumas consequências. Depois passou uns 30 dias, ele faleceu. Então deixa eu te falar, lembra de Miriam? Lembra? Ela ficou leprosa. Por quê? Porque ela achou que ela era independente. Ela era suficiente. Então deixa eu te falar. Se você tem alguém que você possa pedir conselhos, pedir ajuda, pedir intercessão, porque a autoridade espiritual de um pastor para com você não é controlar a sua vida, mas é te cobrir com intercessão. Esse é o papel. É te cobrir com intercessão. Agora, se você não precisa de intercessão, amigão, te prepara, porque as suas lutas você vai lutar sozinho e as consequências vão ser graves. Você tem que estar guardado com princípios bíblicos. Então, ouça conselhos. Busque conselho. E aceite instruções. Porque o problema não é só perguntar, o problema não é só ouvir conselhos. Aqui o texto está dizendo, e aceite as instruções. Você conhece alguém que te pergunta, aqui, me dá um conselho sobre isso, isso, isso. Aí você vai lá e diz. Aí no final, sabe o que acontece? Ela vai lá e faz tudo ao contrário. Não, aqui o texto está dizendo, ouça conselhos e aceite as instruções. E no fim, você será sábio. Agora, não busca conselho, é isolado, é independente, acredita que a vida espiritual é individual.
Não, eu não preciso de ninguém, tá tudo certo, é eu que no mundo espiritual. Te prepara para entrar numa guerra de batalha espiritual que você vai sentir o drama. Para você entender a importância de você ter uma cobertura espiritual. Quando eu falo de cobertura espiritual, eu não estou dizendo de autoritarismo, de manipulação, de controle. Não, eu estou falando de intercessão, de oração. Porque Deus deu uma responsabilidade para a autoridade espiritual que existe no corpo de Cristo. Dentro de um ministério existe um anjo que responde por aquela igreja. E o Senhor vai pedir conta para ele sobre você. Entende? E o texto continua. Então, deixa eu te falar, ouça conselho. Aceite as instruções, mesmo que essas instruções te confronte, te desconstrua. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso aqui é a consequência de quem está nesse processo aqui de sabedoria. Busca conselho, aceita instrução, se torna sábio, e aí, nos planos do coração desta pessoa, o que prevalece é o propósito do Senhor. Agora, se não cumpre princípios, você acredita que o propósito do Senhor vai prevalecer? Não. O que as pessoas desejam é o amor leal. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Você conhece alguém que é mentiroso? Mente para a esposa e a esposa acha que está tudo lindo e maravilhoso. Se você sabe dessas mentiras, só ora, tá bom? Não entra não, só interceda, tá bom? Principalmente se você for pastor e pastora, só interceda, deixa o Senhor trazer a luz. E aí no final, você vai estar esperando a pessoa, não, eu já sabia disso. Eu estava esperando exatamente esse momento. Então ora para o Senhor trazer a luz, tá bom? Porque o mentiroso amigo, aquele que oculta, aquele que vive pelas sombras, aquele que vive pelos cantos. Você tem a senha do telefone do seu esposo? Você pode pegar ele a hora que você precisar, a hora que você quiser. Você tem a senha da sua esposa? Não? A luzinha vermelha acendendo. Vou continuar o texto. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a ele passa a noite satisfeito, sem que o mal toque. Oh, glória a Deus. Olha que texto poderoso. O temor do Senhor conduz à vida. E deixa eu te falar. Sabe qual que é essa vida aqui? É a plenitude. Lembra do texto de João capítulo 10, versículo 10? Que o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. É essa vida que o sábio ele vai experimentar em Deus. É vida em abundância. O temor do Senhor te conduz para essa vida. Uma vida de paz, de controle, de inteligência emocional, de amizades reais, de pessoas de confiança. Ele passa a noite satisfeito sem que o mal o toque. Deixa eu te falar. A noite inteira, pessoas que não conseguem dormir estão em sobre-ataque e não sabem como converter isso. Pessoas que não têm insônia, pesadelo, não conseguem dormir. Tem um espírito na atmosfera. Mas por que não vai embora? Por que não sai no nome de Jesus? É porque o problema não está no sai no nome de Jesus. Lembra do que Jesus falou? Não, tem demônio que não sai no nome de Jesus. Entende? Existem legalidades. Se o demônio não saiu com jejum, com oração e no nome de Jesus, é porque existe legalidade. E a legalidade pode estar na sua casa, na sua família, no seu casamento ou em você. Tem que identificar onde está essa legalidade.
Não, aqui tá tudo lindo e maravilhoso. Eu sou santo. Eu oro, eu vou num monte. Eu busco o Senhor no meu quarto. Sabe? Não, eu não preciso de liderança para mim. Eu sou. É mesmo? Então continue cego e continue perturbado nessas noites turbulentas. Agora, aquela pessoa que busca o Senhor, ela dorme satisfeito. Ele dorme satisfeito sem que o mal toque. Porque deixa eu te falar, à noite, os demônios, por isso que é importante você orar à noite, de madrugada, antes de dormir. Senhor, guarda a minha mente. Guarda a minha casa, guarda a mente do meu esposo. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Sabe o que já aconteceu? A esposa não era cristã, o marido tinha se convertido, e aí ele na caminhada, de madrugada, ela teve um sonho que ele estava fazendo não sei o quê. Sabe o que ela fez? Ela esquentou gordura no fogão e jogou no ouvido dele. Então as pessoas elas brincam com as coisas espirituais. As pessoas acham que tipo, não, eu sozinho eu consigo. E se Satanás entrar no sonho do seu filho, do seu neto, do seu esposo ou da sua esposa, o que você vai fazer? Por isso que é importante estar posicionado em Deus, cercado, guardado, protegido, submisso, obediente, plantado em Deus. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá o trabalho de lavar a boca. Ou seja, não valoriza nada do que custa muito caro. Você conhece alguém que você dá alguma coisa e a pessoa despreza, trata mal e aí estraga aquilo? É assim. Açoite, açoite o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O que o texto está dizendo é o seguinte, que o ingênuo, lembra da diferença do ingênuo para o tolo? O ingênuo só aprende debaixo de pancada. O ingênuo só apanha na vida, só recebe decepções e frustrações. E qual é a consequência disso? O objetivo é a lição. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Ou seja, quem é maduro, quem tem sabedoria, quando ele é confrontado, quando ele é repreendido, a repreensão leva ele a um caminho de discernimento e de desenvolvimento para um próximo nível. Entende? Então a repreensão leva ele a amadurecer e avançar em um próximo nível. Gente do céu, passou de uma hora. Quem rouba o pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Conhece alguém assim? Não honra o pai, desonra a mãe. Eu falei que tá esses dias que esse filho aqui tá a caminho, ele abrevia a vida dele na terra. Por que abrevia? Porque a única o único mandamento que tem com promessa é aquele: honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Ou seja, se eu não honro os meus pais, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abreviando meus dias na terra. Eu vou morrer rápido. Por que você acha que tem jovens que perdem as suas vidas cedo? Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Olha, se você parar de ouvir a instrução, de novo, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Ou seja,
Ah, não quero conhecimento, não quero aprender mais não. Não, eu já sou suficiente. Minha vida com Deus já está ótimo. Se afasta da instrução para você ver. Se afasta. A testemunha perversa zomba da justiça. E a boca dos ímpios engole iniquidade. Ah, meu Deus do céu. O que é engolir iniquidade? É ser envenenado pelas suas ganâncias, pelos seus pecados, pelas suas mentiras, pelos seus enganos. Meu Deus. É refletir depois disso, sim ou não? Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que te guarde. E que se você se encaixou, e esse é o objetivo, você se enquadrar em alguma parte aqui. Para você desenvolver, amadurecer, crescer, conquistar e se tornar mais forte do que nunca. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe. Um abraço.